Bora para mais uma aula de história geral. O tema de hoje é a independência da Índia, a famosa independência da Índia, uma revolução sem sangue, coisa rara de se ver na história do mundo, né? Ao contrário da cor da fonte que eu escolhi para os meus slides, né? Esse vermelho, a Índia ficou livre da Inglaterra sem nenhuma guerra, sem derramar uma gota de sangue. E o grande responsável por isso foi esse carinha que já está na minha capa, né, no meu primeiro slide, o senhor Mahatma Gandhi, o famigerado, o famoso Gandhi. Certamente pelo menos uma frase do Gandhi você já leu, talvez não sabendo que era dele, ou você viu a citação, alguém citou o nome dele, você não sabe nada da vida dele, mas alguma frase você já ouviu. Talvez aquela uma que eu gosto seja a mudança que você quer ver no mundo. É dele. É ele o grande responsável pela independência, o grande líder da independência da Índia e pela forma como ela aconteceu. Vamos lá? Vamos entender como é que esse cara conseguiu isso? Como aconteceu a independência da Índia? Vamos retornar um pouquinho, situando a Índia, né? Quem era a Índia? Porque uma independência aconteceu, uma liberdade foi proclamada, mas quem era a Índia antes? Quem dominava a Índia? Vamos lembrar? Rapidamente a gente faz um flashback aqui. A Índia, talvez você se lembre, né? Não é difícil pensar que desde o século XVI, então vamos colocar um ano aqui na nossa cabeça, desde o ano 1500, dá para você lembrar fácil porque 1500 é a descoberta do Brasil. E para onde queriam ir os portugueses? Para a Índia. Para onde queria ir Cristóvão Colombo quando por acaso ele chegou na América? Para a Índia. A Índia já estava sendo alvo dos interesses europeus desde o século XVI, talvez um pouquinho antes. Eu joguei para frente para te dar mais segurança nessa informação, mas no século XV, porque Cristóvão Colombo chegou na América em 1492, isso é século XV. Então, século XV, XVI, a Índia já está despertando o interesse dos europeus por conta das suas especiarias. Os europeus querem ir lá buscar essas especiarias, trazer para a Europa e vender. Então veja isso, desde século XV, XVI, eu já tenho uma presença europeia. Os portugueses vão se estabelecer lá, no mesmo modelo de feitorias que eles se estabeleceram no Brasil, né? Outros europeus buscando esse comércio também vão se estabelecer, até que essa presença estrangeira acaba acontecendo, né? Vai sempre se consolidando, vai aumentando, vai funcionando, até que a Índia passa a ser um território colonial mesmo. Não só feitorizado, se é que você me entende, não só um entreposto para buscar mercadoria, não, os estrangeiros vão se estabelecer ali para dominar economicamente, culturalmente, para tentar influenciar, oprimir a política. E aí a gente já está um pouco mais na frente no que a gente chama de imperialismo europeu, que se consolida ali no século XIX. Aí já é presença estrangeira mesmo. Aí eu já estou falando de franceses e ingleses que estão na Ásia e por isso estão na Índia e também na África. E aí, essa presença estrangeira que está acontecendo, que está chegando de mansinho desde o século XVI e no século XIX ela já está estabelecida, dominando, oprimindo, não vai ser bem recebido pelos indianos. Existe nacionalismo entre os indianos. Eles têm uma cultura, eles têm a religião, eles têm uma visão de mundo. E quando esses europeus chegam, ainda mais com essa intenção de dominação, os indianos, muitos vão reagir, vão resistir. Você se lembra de ter estudado a revolta dos cipaios? Uma revolta
entre o exército indiano, que já trabalhava para a Inglaterra, já era controlado pela Inglaterra, mas por questões culturais ali, eles acabaram se revoltando e tentaram ficar livre, mas não deu certo, foram vencidos e dominados mais ainda. Então eu estou te contando que havia insatisfação entre indianos. Houve sim um nacionalismo resistente, reagente, mas que no entanto não teve sucesso. E, portanto, a presença estrangeira está lá. A dominação europeia, precisamente inglesa, a partir de 1876, está estabelecida. Quando a Índia é oficialmente incorporada ao Império Britânico. A Índia passa a ser um vice-reino, um território colonial ligado ao Império Britânico. Isso já em 1876. Nesse contexto de dominação inglesa, que está de olho na população gigantesca da Índia, ainda hoje é um dos países mais populosos do mundo, né? Já era no contexto da industrialização inglesa, então a Inglaterra está de olho nesse mercado consumidor e matéria-prima para sua indústria. Nesse contexto de presença e dominação inglesa, nasce esse indiano. Um dos mais famosos, se não for o indiano mais famoso ainda hoje. Outras personalidades nasceram na Índia, mas esse aqui está no hall dos 10 mais famosos, com toda certeza. Senhor Mohandas Karamchand Gandhi, claro que eu estou aportuguesando aqui, né? Esse é o nome de batismo desse indiano, nascido lá na Índia, filho de pais hindus, então foi educado dentro do hinduísmo, que é uma religião de peso dentro da Índia. A maioria da população indiana segue ao hinduísmo. A família do Gandhi não era tão pobre, então ele pôde estudar, foi para a Inglaterra estudar, exatamente por conta das relações com a Inglaterra, né? A Índia pertence à Inglaterra. Como a família não é pobre, não é tão pobre, teve condições de enviá-lo para a Inglaterra. Ele foi para a Inglaterra, estudou direito, se tornou um advogado e aí voltou para a Índia, estava sem emprego. Escute isso. Em busca de emprego, ele foi para a África do Sul para advogar, para exercer a profissão da sua formação, né? Ele vai para a África do Sul. E como está a África do Sul por volta de 1910, por ali, um pouquinho antes, 1902, início do século XX, vivendo o regime do apartheid, vivendo aquela segregação em que brancos e negros não podem ocupar nem mesmo o mesmo espaço, os mesmos bairros e nem mesmo o mesmo vagão de um trem. Pois é, numa dessas viagens dentro da África do Sul, numa das suas andanças dentro da África do Sul, o Gandhi comprou uma passagem de primeira classe. Mas um branco se incomodou com o Gandhi e solicitou aos empregados lá, né, a galera do trem lá, que fosse retirado, que esse cara fosse retirado, porque segundo as leis da África do Sul, algo estava errado. Uma pessoa de cor estava dentro da primeira classe, dentro do mesmo vagão que uma pessoa branca, e esse branco não aceitou e pediu que o Gandhi fosse retirado. Veja que o Gandhi é moreno, né? É o fenótipo, é a aparência típica de um indiano. Cabelo pretinho, pele mais morena, mas não é negro como o negro da África do Sul. Mas o apartheid funcionava assim, pessoas de cor, pessoas brancas. E aí ele foi vítima do preconceito racial da África do Sul. Escute isso. Foi esse episódio em que o Gandhi sofreu preconceito racial na África do Sul, que transformou o Sr. Mohandas em Mahatma. Foi esse episódio de preconceito sofrido na África do Sul que fez esse advogado, essa pessoa comum, mais um advogado indiano, que poderia ter sido uma pessoa normal, comum, nada de famoso. Foi esse episódio que fez ele virar o famoso Mahatma Gandhi, que fez ele levantar a bandeira
da independência da Índia, do hinduísmo com mais força, enfim, que fez ele voltar para a Índia com a vontade de lutar por isso, né? Porque ele entendeu que a mesma coisa que ele sofreu na África do Sul, os indianos estavam sofrendo no colonialismo. A Inglaterra preconceituava, nessa palavra não existe, isso é um neologismo ridículo que eu acabei de inventar aqui, mas a Inglaterra explorava, enfim, discriminava os indianos, assim como ele foi discriminado dentro da África do Sul. Então é a partir daí que ele vai se dedicar, né, dar a sua vida por essa causa. Eu preciso te contar só umas linhas miúdas desse episódio, né, que ele sofreu preconceito na África do Sul. Os estudiosos, os biógrafos do Gandhi, dizem que ele não comprou a causa por inteiro. Ele não foi comovido, né? Ele não foi sensibilizado pelos negros sul-africanos. Ele foi sensibilizado por ele, foi uma causa meio que pessoal. Ele sentiu o preconceito e aí ele vai lutar pelos indianos, mas ele não se dói, ele não se sensibiliza pela causa dos sul-africanos. Aliás, esse é um ponto polêmico da biografia dele. Há biógrafos que dizem que ele era racista, que ele estava defendendo os indianos, os hindus, não os sul-africanos. Ele continuou, inclusive, se referindo aos negros como selvagens, como primitivos. Isso é muito polêmico, né? Porque a imagem do Gandhi é uma imagem tão bonita, de herói, de uma alma muito evoluída, de um cara, de uma bondade, de uma generosidade muito grande, como se fosse evoluído mesmo, né? E aí quando a gente conta isso, opa, peraí, mas que paia. Pois é, mas há quem diga que havia racismo, machismo, até isso. A relação do Gandhi com a esposa não era de muito respeito, não. Ele não tratava ela bem, ele a considerava inferior. Ele fez um voto de castidade por conta própria, mesmo sendo casado e mesmo sem conversar com ela. A esposa teria adoecido e ele impediu de darem remédio para ela, o antibiótico que curaria a doença dela. E aí ela morreu por conta dessa doença. Então, assim, ele é acusado de racismo, de machismo e de, última coisa, concordar com o sistema de castas da Índia. O sistema de castas que separa os indianos em classes superiores e inferiores, ligado à religião, não é só uma questão de classe social e econômica, como tem no Brasil, né? Ricos e pobres, é assim no mundo inteiro e na Índia também é. Tem uma explicação religiosa, né? As castas superiores são assim, elas merecem. As castas inferiores são assim, elas têm que sofrer, a vida delas é isso aí mesmo. Como se a política, como se não se pudesse fazer nada para promover a igualdade, né? É normal, é assim que tem que ser. Existem motivos religiosos, divinos que explicam isso. Então o Gandhi concordava, ele não ia contra. Há quem diga isso é polêmico. Mas há quem diga que para ele as castas eram coisa normal, é assim mesmo. Esse é inferior, ele tem que sofrer. Esse que é superior, ele tem que ter privilégios. Então, volta. Nesse episódio, e isso é um pouquinho mais consensual, assim, tem mais estudiosos dizendo isso. Nesse episódio da África do Sul, ele não compra a briga, ele não compra a causa dos africanos, dos negros, não. Ele continuaria racista, dizendo que negro realmente é inferior. O que doeu para ele, o que ele se sensibilizou foi ele, não sendo negro, sendo um indiano, ter sofrido esse preconceito. E aí, depois desse episódio, ele vai voltar para a Índia e vai militar. E como que ele vai militar? Leia uma frase dele. Ouso fazer essa declaração, não certamente para subtrair-me à pena que deveria ser me aplicada, mas para mostrar que eu desobedeci. Ele vai voltar para a Índia, ele vai passar a desobedecer agora. A ordem que me havia sido dada, não por falta de respeito à autoridade legítima, mas para obedecer à lei mais alta do nosso ser, a voz da consciência.
O Gandhi volta e repara que ele já mudou, né? A carinha, já é outra foto que eu tô te mostrando. Ele já não tá com aquela roupinha, com aquela carinha, com aquele cabelinho, com aquele bigodinho de advogado. Agora ele já tá com o cabelinho raspado, ele tá mais magro, porque ele vai voltar para a Índia e aderir ao que ele mesmo chamava de não violência. Protestos não violentos, baseados apenas na desobediência civil. Ele vai desrespeitar, ele mesmo falou, olha, eu não estou desrespeitando a autoridade da Inglaterra que coloca leis para obedecer. Na verdade, eu estou sendo fiel à minha lei maior, que é a lei da minha consciência. Mas ele vai passar a fazer coisas que são ilegais, exatamente para peitar a Inglaterra, para dessa forma conseguir que a Índia fosse livre, que a Índia se mandasse, não mais fosse colonizada. Então ele está praticando uma resistência pacífica à colonização britânica. Ele está desobedecendo conscientemente para chamar atenção, para falar, olha, Inglaterra, eu não respeito as suas leis, está errado o seu domínio sobre o meu país, nós somos uma nação, nós merecemos ter o nosso próprio governo, a nossa autonomia. E se você se lembrar, o contexto é de final de Segunda Guerra. O Gandhi já está aqui depois da Segunda Guerra, tanto que ele vai conseguir a independência da Índia em 1947, 2 anos depois do final da Segunda Guerra. A Inglaterra não está em condições de peitar ninguém. A Inglaterra está fraca, a Inglaterra gastou muito na Segunda Guerra. Foi difícil peitar o Hitler, foi difícil vencer o Hitler. A Inglaterra está se reerguendo. O momento é crucial, o momento é muito bom. O Gandhi também foi inteligente. Ele pega uma Inglaterra fragilizada, que realmente não poderia se envolver numa outra guerra agora. Ele pega um contexto em que a ONU tinha acabado de nascer, já tinha escrito uma carta, a famosa Carta do Atlântico, em que nessa carta os países, as potências defendiam que cada nação tinha direito ao autogoverno, à sua autodeterminação. E o Gandhi está dizendo, então, Inglaterra, eu estou te desobedecendo porque é isso que eu quero. Eu quero que nós nos governemos, eu quero que você se retire daqui. Eu não pegarei em arma, eu não enfrentarei você militarmente, não será violento o meu protesto, será pacífico, mas eu quero a independência, eu quero a liberdade. E como que ele vai conseguir? O que ele vai fazer? Greves, gente indiana que trabalhava nas fábricas inglesas não vão trabalhar, e você sabe que isso causa um rombo, né? Isso afeta. Qual é o foco inglês na Índia? Econômico, dinheiro. Quando a greve acontece, a produção para, a Inglaterra está sendo afetada. Principalmente esse segundo tópico aqui, o boicote aos produtos ingleses foi muito incentivado pelo Gandhi. Os tecidos, por exemplo, as roupas, né? A grande indústria pioneira da Inglaterra é a indústria têxtil. E o que o Gandhi vai propor? Indianos, meus irmãos hindus, não comprem roupas inglesas. Vamos produzir a nossa própria roupa, o nosso próprio tecido. E aí você vai ver fotos, como eu tenho aqui, do Gandhi fiando, fazendo tecido. Olha isso, galera. Fazendo tecido para ele produzir a própria roupa, para não comprar produto inglês. Também é uma forma de resistência. Também é uma forma de atacar a Inglaterra, não pela via militar, mas pela via pacífica. Aqui você tem uma foto dele magrinho, lá no tear dele. Observe a bandeira da Índia, a rodinha aqui do meio mudou, hoje não é exatamente esse tear, mas já foi assim. E até hoje a Índia tem essa produção têxtil incentivada, né? Mesmo antes da Inglaterra chegar, já se produzia tecidos famosos de boa qualidade na Índia. E a Inglaterra vem exatamente para furar o olho da Índia, justamente para a Índia não ser uma concorrente quando acontece a Revolução Industrial. E o Gandhi conhece a história e fala, epa, vamos voltar a produzir os nossos tecidos como uma forma de boicote.
Rejeição a pagamento de impostos, eu sei que é uma lei, mas a minha consciência me manda não pagar, então não vou pagar. Aceitação passiva de represálias, o Gandhi foi preso, galera, mais de uma vez. E ele não falava, lutem por mim, não me deixem ser preso. Não, ele falava, tudo bem, vou ser preso, quantos dias que eu vou ficar lá? Vamos lá, eu não acho que eu tenho crime nenhum não, mas eu vou ser preso, pode me prender, eu tô certo, tô com a consciência tranquila. E sabe outra forma que ele também chamava atenção, não só da Inglaterra, do mundo? Greves de fome. É por isso que você viu ele magrinho. Em algumas entrevistas, né, a imprensa internacional foi até a Índia para conversar com ele tinha dificuldade de falar, porque ele está em um longo período de jejum, muitos dias sem comer, então ele está fraco e aí a voz dele sai baixinho assim. Bem isso mesmo, é uma forma de chamar atenção, olha, enquanto a Inglaterra não fizer isso, eu não vou comer, sabe? E aí a Inglaterra está no seu momento fragilizado, ela vai acabar negociando. E por último, nessas estratégias de protesto não violento, de desobediência pacífica, de resistência pacífica, tem também a famosa Marcha do Sal, organizada por ele e outros parceiros hindus. Observe a magreza dele, por conta disso que eu te falei, né? Longos períodos de jejum, e ainda vai caminhar, então o cara é magro mesmo, né? Em 1930, Gandhi e alguns parceiros, à frente de um grupo de 80 pessoas, no dia 12 de março de 1930, Gandhi iniciou uma caminhada de 400 quilômetros até a costa oeste do país, onde chegou no dia 6 de abril. Dirigindo-se ao mar, recolheu o sal que secara na areia. Fazer isso era proibido, pois havia uma lei que dava à Inglaterra o monopólio sobre a extração e o comércio de sal. O governo britânico tentou ignorar o ato, mas não conseguiu conter a onda de protestos que se seguiu ao gesto de Gandhi. Tudo pacífico, galera. Nós estamos falando de greve, nós estamos falando de protesto pacífico. Cerca de 60 mil pessoas foram presas, inclusive o próprio Gandhi. E eles não resistiam à prisão. Tá tudo bem, então tá, é isso. Vocês sabem o que a gente quer? É só uma questão de negociar que a gente para de fazer isso. A Marcha do Sal era um jeito de falar assim, como assim? Você tem um monopólio sobre um produto que está aqui no meu território? Né? É uma desobediência, uma cutucada não violenta. 60 mil pessoas presas, você vê que é o tamanho do alcance que o Gandhi conseguiu. Ele não está sozinho, ele tem gente com ele, até porque ele virou um líder religioso, né? Respeitado. Pressão popular, mas o contexto pós-Segunda Guerra que eu já te falei, uma Inglaterra fragilizada, se reerguendo, a independência vai acontecer. A Inglaterra reconhece que perdeu o território colonial em 1947. Sem uma guerra, sem uma gota de sangue, a Índia está livre. 1947. No ano seguinte, um extremista hindu, então da mesma religião do Gandhi, mata o Gandhi a queima-roupa. Chegou aqui pertinho dele, pá. Se não me engano, são isso mesmo, 3 tiros. A queima-roupa, assim. Por que ele teria feito isso? Enquanto ele era esse líder político, ao mesmo tempo com projeção religiosa, o Gandhi sempre tentou manter a paz entre os muçulmanos que viviam no território indiano e os hindus. Gandhi tentava juntar e pacificar essas duas religiões, fazer a galera conviver numa boa. Mas quando a independência aconteceu, a galera muçulmana, que é minoria, pensou, poxa vida, agora nós vamos ficar nesse país, a Inglaterra não está aqui mais, a Inglaterra era cristã, querendo ou não, a Inglaterra, enfim, controlava, né, esse conflito religioso e estava aqui mandando. Agora os hindus estão no poder, o que pode ser da gente? Pode ser que alguém não nos engula, e aí o Paquistão nasce, que é um país para os muçulmanos que estavam na Índia. Então a Índia perdeu um pedaço do seu território para esses muçulmanos que, até copiando o exemplo, né, até indo na mesma vibe, na mesma onda, proclama a sua independência da Índia, que a Índia não gosta de aceitar isso,
Mas o Paquistão falou, então, nós também somos um novo país, tá? Vocês ficaram livres da Inglaterra, nós estamos ficando livres agora porque nós somos muçulmanos, a nossa religião não bate, a gente acha melhor separar. Aí um extremista hindu culpou o Gandhi, tá vendo? A culpa é sua. Perdemos território, esse povo separou, a culpa é sua. Antes desse assassinato a queima-roupa, né? Gandhi já tinha sido vítima de uma bomba, que jogaram essa bomba perto da casa dele, mas não conseguiram alcançar ele. E ele teria dito, não, eu não vou sair daqui, eu não vou me livrar, eu não vou... se Deus quiser que eu morra assim, eu vou morrer, vai ser feita a vontade, né, de Deus, assim, então eu vou ficar aqui na minha. E aí, pouco tempo depois dessa primeira tentativa de matá-lo, ele foi assassinado por esse hindu. Mas a independência estava garantida, né? Eu fecho com essa questão do Enem 2012. O cartoon publicado em 1932, então o processo ainda está rolando, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando... Vamos só olhar o cartoon um pouquinho? Veja aqui que do lado de lá da grade é o Gandhi, né? O óculos está lá, magrinho. Mas do lado de cá você tem um tanto de carequinha de óculos de seguidores, de parceiros, de apoiadores. E aí esse cara britânico aqui, né? Esse guarda, essa autoridade que está aqui, representado até por esse cadeado que ele está na mão com a chave, ele vai pensar o que? Peraí, eu estou prendendo um, mas tem um monte aqui atrás e parece que estão tudo igual a ele. O que esse cartoon está demonstrando? A ineficiência do sistema judiciário inglês no território indiano? Poxa vida, bota ineficiência nisso, né? Mas não é no sentido de ineficiência. O Gandhi sabe que ele está desrespeitando, sabe que existe a lei, mas ele está fazendo isso conscientemente, não é por uma ineficiência. O apoio da população hindu à prisão de Gandhi? Não, olha que eles são todos iguais ao Gandhi, então não é a prisão, é a causa, é a bandeira que o Gandhi levanta. O caráter violento das manifestações hindus frente à ação inglesa não tem nada de violência. A fama da independência da Índia é exatamente o pacifismo, né? A impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi, você prende um, mas tem outros 59.999 iguais. Letra D, né? A indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular hindu. Não, a Inglaterra tentou resistir, né? Conversou um tempão e foi no banho-maria, mas até que teve que ceder. Letra D seria essa resposta do Enem 2012. Valeu a pena conhecer a história da Índia, da independência da Índia e conhecer quem foi Mahatma Gandhi? Obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.